Luiz Henrique, boa tarde. Estou aqui para te responder as perguntas a respeito do sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu, como Narizinho, estou aqui. A minha carreira se deu da seguinte forma na TV Tupi. Eu fui fazer uma comemoração, fazer um teatrinho, uma apresentação, Ari Barroso, no Clube Ginástico Português. Por meus pais eram frequentadores de lá, e assim eu fui fazer. E dali, então, diante disso, me chamaram para fazer um teste na TV Tupi, um teste para o sítio do Pica-Pau Amarelo. Chegando lá, a Sherma me deu um texto, eu li esse texto e tive que interpretar. Passei, e daí, então, comecei a fazer o sítio do Pica-Pau. Mas antes, eu também fui chamada para fazer uma peça de teatro, Casa de Chá do Luar de Agosto, onde trabalhei com Milton Moraes, Célia Biar, Fábio Sabag, trabalhei com Mauro Mendonça, e daí eu fazia a Casa de Chá do Luar de Agosto, que ficou em cartaz acho que um ano ou mais. Então eu fazia essa peça e ia para a TV também fazer o sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí com o Maurício Scher, ele era ao vivo, então a gente tinha que com o texto na ponta da língua, porque se errasse tinha que improvisar, não podia parar para gravar, porque não era gravado, né? Então tinha que ser dessa forma. Então daí tudo começou. Se eu já havia lido Monteiro Lobato, não. Não, em criança nunca tinha lido Monteiro Lobato. A minha relação com o elenco era maravilhosa, porque todos bem mais velhos do que eu. Tia Anastácia, Dona Benta, Fábio Goza. O único que era mais ou menos da minha idade era o Pedrinho. O Pedrinho tinha 12 e eu tinha 10. Quer dizer, era o único. Porque o resto era tudo gente grande e nos tratavam assim muito bem, né? Porque nós éramos, vamos dizer, eu era e o Pedrinho os mascotes, né, do elenco. Então a gente era bem, como vamos dizer, acariciados, né? E a Lúcia Lambertini, minha relação com ela era maravilhosa. Ela vinha de São Paulo toda segunda-feira, ela vinha, porque ela era uma artista já bem trabalhada, trabalhava muito bem, desenvolvia qualquer tipo de papel, uma atriz excelente. E ela podia até dar uns toques de vez em quando para mim e tal, também me ajudava bastante. Então, ela vinha às segundas-feiras e vinha para minha casa. Eu estava no colégio, porque eu fazia admissão nessa época. Eu não podia faltar aula, né? Então ela vinha para minha casa, da minha casa ela e minha mãe pegavam um ônibus e botava a mãozinha do lado de fora da janela e eu já estava no ponto, que era para eu saber que ela estava naquele ônibus, que ia direto para a Urca. Aí eu subia no ônibus e ia com as duas. Íamos ensaiar. Então, era assim, ela conviveu muito comigo, fez muita... além do teatro, a parte da minha vida, assim, né, de estar sempre com a gente. Então, trabalhar com ela foi um aprendizado muito grande. Você pergunta também se tem algum episódio que seja mais marcante para você. Que eu me lembre que tenha acontecido assim, eu não me lembro, porque tudo para mim era muito interessante, tudo era a situação e eu vivenciava bem aquela situação. Então, tudo para mim era sempre muito importante, né? Marcante. Era a cena com o Rabicó, era o casamento da Emília com o Rabicó, era o Visconde Sabugosa, enfim, tudo, enfim, do teatro, da TV, das cenas do Pica-Pau Amarelo sempre foram muito marcantes. Todo quadro que eu participava sempre foi muito marcante, muito lembrado, mas o que eu mais me lembro daquela época, que eu achava assim, super interessante, foi o casamento do Rabicó com a Emília.
Eu achava aquilo maravilhoso. Que história mais marcante, assim, uma história de bastidores. Eu não me lembro, Luiz Henrique, sinceramente não me lembro a história de bastidores, não. Porque são muitos anos, né? Muita coisa acontecia e eu, como criança também, não levava assim, não me lembro. Na época, tudo era ao vivo. Então, como é que eu faria se eu errasse? Eu ia ter que ver e inventar uma história dentro da situação, do texto, para que não podia parar. O que eu ia fazer? Eu tinha que ir adiante, até que o outro pegasse a deixa e fosse em frente, porque nós nos ajudávamos. Se o outro percebia que estava falhando alguma coisa, ele entrava e já caminhava e levava adiante. Então era dessa forma, né? E aqui você pergunta o que eu achava de mais parecido, que eu tenho de mais parecido com o Narizinho. O Narizinho, ele brigava com o Pedrinho, ele brigava com o Visconde Sabugosa, porque ele queria tudo muito certinho, da situação do sítio e tal. Eu me sinto, hoje eu sou assim, talvez eu tenha me enquadrado bastante até no Narizinho, porque o Narizinho era assim e eu era assim também, então ficava fácil, eu acho, não sei. Olha, o hoje significa, é inesquecível, né? O que eu fiz significa muito para mim ter feito esses momentos na TV, é um sonho em toda a minha vida, não só do sítio, como do Teatro Brasileiro de Comédias, como outras novelas que eu fiz na Tupi também. É tudo muito marcante, os artistas ficam com a gente o resto da vida. Tanto é, quando eu soube de algumas mortes, a gente fica arrasada de ver, poxa, eu trabalhei com ele, nossa, eu estava junto. Aí você faz assim, vira uma máquina na sua cabeça, aí vai lá naqueles momentos de quando eu tinha 10 anos e de como a gente se conhecia, ou como a gente trabalhava junto, e dá uma saudade, uma coisa muito grande mesmo. Então, depois, você pergunta se eu mantive contato com os atores, só mais com a Lúcia Lambertini, porque depois cada um leva a sua vida. Aí vieram outras TV Globo, então eles foram para a Globo, porque a Tupi acabou. Até hoje, se eu vou e passo pela Urca, a minha cabeça faz um retrocesso e que eu fico me lembrando, eu me vejo quando pequena, eu fecho os olhos assim, me vejo entrando na Tupi, me vejo ensaiando, é uma saudade eterna. Isso ficou, são momentos que vou para o resto da minha vida, que marcaram muito, e ainda mais porque teatro é uma coisa muito boa, eu gosto muito de teatro, então eu, quando vou assistir alguma peça de teatro, eu quase que trabalho, me identifico com alguma personagem e eu analiso muito como ela fala, como ela não fala, e eu começo a me identificar. Então, é maravilhoso. Então, eu me identifiquei muito com o Narizinho, justamente porque o Narizinho tinha alguma coisa de mim, assim, muito correto, muito certo, brigava e tal, mas... E aqui você me pergunta o que eu achava mais engraçado de gravar. Eu não achava, porque eu nunca fui de gravar. Era tudo ao vivo, o teatro era ao vivo. As novelas da TV, da Sessão das 5, eu estou falando isso, você não lembra, porque você tem pouca idade, né? Mas tem curiosidade em saber das coisas como era. Então, eu nunca tive essa experiência de gravar. Então... os cenários daquela época eram feitos por pessoas que tinham práticas de fazer tudo de madeira, né? Como fazia aquela casa, a varanda, que a dona Benta ficava sentada, tia Anastácia, eu e Pedrinho no degrau da escada. Tanto é que o Pedrinho, depois de 50 anos,
Ele morou fora há muito tempo, depois ficou, que acabou tudo, ele levou a vida dele e não soube mais. Quando ele chegou ao Brasil, eu tinha notícia, nem sei, acho que por uma amiga minha que trabalhou também em teatro, que ele tinha ido morar fora. E quando ele veio morar aqui no Brasil, em Pedra de Guaratiba. Aí ele fez tudo para me encontrar e me encontrou. Aí eu fui almoçar com ele. Justamente, se eu tiver essa foto, eu vou mandar para você. A casa dele tinha uma varanda igual do sítio. E nós batemos foto dessa varanda comigo e com ele, como se nós estivéssemos trabalhando no sítio, com Narizinho e Pedrinho. Muito, muito gostoso. Aí batemos foto, eu tenho essa foto, vou procurar. Isso depois de 50 anos. Aí eu não o vi mais, eu tive aquele almoço com ele e tal, mas depois não o vi mais. Aí quando eu soube também que ele era até do meu Zap, a gente trocava ideias assim, mas eu soube que ele faleceu e fiquei arrasada também. E ele morreu novo praticamente, porque ele devia ser 2 anos mais velho do que eu, teria hoje, sei lá, 77, sei lá. E eu fiquei muito arrasada. Mas o que eu te respondi, não sei se te satisfez a curiosidade. Querendo saber mais alguma coisa, eu te passo um vídeo com mais alguma coisa. E se eu conseguir, vou ver se tento bater umas fotos para te mandar. Tá bom? Do sítio. Acho que eu tenho guardado aqui tanto de jornal, não sei se vai dar, porque eles apagam com o tempo, né? E fotos do sítio. O sítio durou 1 ano, teve festa de aniversário e logo depois ele veio terminar. Mas o motivo realmente eu não sei te dizer, porque eu depois continuei na televisão, fiz teatro, a minha última peça foi com 15 anos e eles até fizeram uma festa muito bonita de despedida e tal, aí depois acabei, não fiz mais e eu fui reconhecida como Narizinho. Se você quer ter uma ideia, a coisa de 1 ano atrás, você acredita? Eu estava numa fila de uma loja, né, no caixa, e a moça virou para mim e disse assim: você me desculpa, deixa eu te perguntar uma coisa. Pois não. Você não fez o Narizinho do Sítio Pica-Pau Amarelo? Eu fiz, mas olha, e você está me elogiando assim. E aí eu fui reconhecida como Narizinho grávida. Então é assim muito gostoso, né? Eu cheguei a fazer algumas fotos para meus fãs, que eles ficaram felizes. Cada um que vinha, me encontrava, queria falar comigo, eu dava foto, com um autógrafo e tudo. Então, foi tudo maravilhoso. Foi uma época que eu vivi, que tenho como recordações, e hoje estou falando contigo, recordando o meu passado, né? Que foi maravilhoso. Pena termos perdido alguns atores que trabalharam comigo, mas a vida é assim mesmo. Então tá, se alguma coisa você quer saber mais, aí você me manda, eu te explico. Um beijo grande, obrigada por essa oportunidade, tá? Espero que tenha resolvido aí os seus interesses, tá? Um beijo. Tchau.